Graças e paz, meu amado, minha amada. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Na quarta-feira passada eu ministrei essa mensagem para a quarta bíblica na igreja e muitos não estavam e eu gostaria de compartilhar ela agora e deixar ela gravada. Uma mensagem que muito nos edifica sobre a nossa renovação de mente. Eu estou lendo um livro e eu até aconselho para aqueles que puderem, estar lendo este livro, um livro muito interessante, O Campo de Batalha da Nossa Mente. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você em alguns minutos, Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus, por esta palavra tão sábia do apóstolo Paulo, que nos traz como ensinamento, como exortação, para que a gente possa comprovar, para que a gente possa ser capaz de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Ele está nos dando a receita, meu amado e minha amada, através desta palavra, E quando a gente fala de renovação de mente, nós não estamos dizendo que nós temos que zerar as experiências vividas ao longo da nossa vida ou dos conhecimentos adquiridos quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Não é disso que nós estamos falando, mas o próprio texto ele já nos fala de não moldarmos ao padrão deste mundo. Ou seja, é um processo de transformação que nós vivemos para dar um novo sentido à nossa vida, Temos uma nova visão do mundo agora, a partir desta nova experiência com Cristo Jesus. E quando eu falo de uma nova experiência com Cristo Jesus, eu não falo só para os novos convertidos. O apóstolo Paulo não falava só para os novos convertidos, mas para nós mesmo, para você, que às vezes tem tantos anos de crente, que confessou Jesus como seu Salvador e não tem experimentado esta vontade do Senhor, esta experiência maravilhosa que é comprovar a boa vontade, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas, E este é um desafio quando nós entregamos o controle da nossa vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus. Quando ele diz que o viver eu fui crucificado com Cristo. O viver para mim, novo para você, renovação de mente, é nós vivermos crucificado com Cristo, Quando a palavra de Deus diz lá em Gálatas 2:20, ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Então, se o apóstolo Paulo nos sugere que nós que vivemos neste mundo precisamos ter uma renovação de mente, ele está nos dizendo, que nós precisamos, muitos de nós precisamos dessa renovação de mente, porque permanecemos com a mente velha, uma mente desgastada. E a renovação de mente, meu amado, minha amada, é um processo pelo qual nós vamos viver através da experiência com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, através dele, que eu deixo todo o meu pensamento, todo o meu conhecimento, meu entendimento velho, aquilo que me aprisiona. Eu deixo a velha natureza humana para viver a natureza de Cristo Jesus em minha vida. Aquilo que eu praticava já não pratico mais. Eu despejo os pensamentos velhos para adotar pensamentos novos. Louvado seja Deus, porque foi isso que Deus sonhou para mim e para você desde o princípio. Quando a Bíblia nos fala, eis que
tudo se fez novo, o tudo inclui nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E por que o apóstolo Paulo nos convida, né, a nós renovarmos a nossa mente? Porque uma mente renovada, ela traz transformações nas atitudes. Uma mente renovada, ela traz mudança no caráter. Uma mente renovada, ela vai trazer coisas boas para a minha vida e para a vida daqueles que vivem ao meu redor. Não só para mim, mas para todos aqueles que convivem conosco, sabe? Transformação significa dar uma forma nova. A Bíblia diz lá em Provérbios 23:7, que porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, como nós imaginamos no nosso coração, assim será a nossa vida, né? Nós pensamos muitas vezes que a nossa transformação começa nas nossas ações, mas não. Ela começa na nossa mente. A mente é o líder, né? A mente é o líder de toda ação, né? Toda ação ela passa primeiro pela nossa mente. Ou seja, se a minha mente for ruim, minhas atitudes também serão ruins. Se a minha mente for positiva, as minhas atitudes serão positivas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. E essa transformação, querido, ela vem de dentro para fora. Então é necessário que haja esta renovação, porque ela nasce no entendimento das coisas espirituais e ela vai se materializar através do comportamento, das ações e atitudes, né, que tomamos ao expressarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero te dizer que se a minha mente e a tua mente não estiver alinhada com a palavra de Deus, ela não será transformada. É necessário que haja um alinhamento com a palavra do Senhor Jesus. Sabe, queridos? E assim, esse livro que eu estou lendo, ele é muito interessante. E ele diz o seguinte, eu vou ler um trechinho para você. Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, transformarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós provaremos em nossa experiência o que está escrito lá em Romanos 12:2. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha. Então, aqui desse livro é interessante que ele diz que é uma necessidade vital que nós alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E esse é um processo, queridos, que vai demandar tempo. Tempo, sabe? Tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo em oração. Mas eu quero dizer para você que não desista, né? Não desista. Vai tentando, porque pouco a pouco você vai mudando. E quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais a sua vida vai mudar para melhor. Quando começar a ver o plano de Deus para você e sua maneira de pensar, você começará a andar na vontade de Deus. E tem um trecho aqui muito interessante que ele diz o seguinte, sobre o inimigo de nossas almas. Eu achei assim muito interessante e eu quero ler isso para você, né? Ele diz o seguinte, só um minutinho que eu vou ver aqui. Ele diz o seguinte, né? Que o inimigo das nossas almas, ele sabe o que gostamos e o que não gostamos. A Bíblia diz que ele é um mentiroso, o diabo é mentiroso, porque Jesus chamou ele do pai das mentiras. Então, assim, ele não vai nos dizer, entretanto, uma mentira de cada vez. Ele vai usar do artifício de dizer pausadamente. Ele primeiro vai começar bombardeando a nossa mente com um padrão muito astucioso, né? Muito astucioso, pequenos pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos que muitas vezes nós nos questionamos.
E nós precisamos estar avaliando se esses pensamentos são do Senhor Jesus. Sabe, querido? Porque Ele sabe, o inimigo das nossas almas, Ele sabe aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. Sabe? Ele conhece nossas inseguranças, Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossos medos. Ele sabe o que me aborrece, sabe? Ele sabe o que te aborrece. Então, Ele vai estar pronto sempre para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. E eu quero te dizer que um ponto mais forte, um dos pontos mais fortes do diabo é a paciência. Porque ele tem paciência. Ele não está preocupado em fazer tudo de uma vez. Ele é astuto. Ele pacientemente nos estuda há muito tempo. Ele estuda nossas atitudes. Ele sabe exatamente aquilo, né, que é a nossa fortaleza, que é o nosso calcanhar de Aquiles. E ele vai pacientemente atacando a nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos convida a renovar a nossa mente, para que haja uma transformação, para que haja uma atitude, né, em nossa vida de receber aquilo que vem do Senhor. Existem duas mentalidades na nossa vida, querido. A mentalidade da carne, né? A mentalidade da carne, que é a morte, né? É a morte, lá em Romanos 8:6. Mas a mentalidade do Espírito é vida. É vida alinhada com o Senhor Jesus. Então, assim, para que você possa experimentar esta boa, essa perfeita e agradável vontade do Senhor. Alinha a tua vontade com a vontade do Senhor. E por que eu devo renovar a mente? Por quê? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E a vontade dele é diferente da nossa. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus acima da nossa. E por que ela é boa? Porque ela nos leva a um crescimento espiritual, ela nos leva a um crescimento moral. E por que ela é agradável? Porque ela é satisfatória. Ela é satisfatória não necessariamente para nós, mas para Deus. E por que ela é perfeita? Porque a vontade dele não tem defeito. Ela está acima do que é para nós e ela é a melhor. Então, assim, que eu e você venhamos buscar esta mente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Existe um homem na Bíblia, né, que ele não se conformava com o padrão deste mundo, né? E que se ele fosse hoje, nos tempos de hoje, de acordo com a psiquiatria, né, nós poderíamos ver naquele homem sintomas de esquizofrenia aguda e avançada, né, ao máximo, né, pela sua época. E quem era esse homem? João Batista. João Batista era esse homem que andava pelo deserto, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. E ele se vestia de uma forma muito peculiar. E quando ele aparecia publicamente nas vilas, ele gritava de uma forma inconformada e gritava em alto som. Ele era um homem ousado. Ele dizia: arrependam-se, raça de víbora, raça de serpente, de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Louvado seja Deus. E parecia isso, querido, ser muito esquisito. Fala isso, né, para os fariseus e saduceus daquela época, e era contrário à religião daquele século. Mas João não estava preocupado, ele não se intimidava, ele queria cumprir o chamado de Jesus. Ele não era conformado com aquele século. Andar na contramão do mundo, sabe? Era o que ele queria. Imagine hoje, nesse mundão que a gente vive. Então, nós, como cristãos, nós temos o dever de andar na contramão do mundo, como diz Romanos 12:2, amoldando, né? Não se amoldando ao padrão deste mundo, mas buscando, né? Para que sejamos capazes, há uma condição, para que sejamos capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável
vontade do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Não basta estar só na igreja ou ser a igreja. É necessário que nós venhamos a nascer de novo todos os dias, da água e do Espírito. Que o Senhor te abençoe, tá? Que o Senhor te dê um dia de paz. Que você possa meditar nesta palavra. Que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.